dia! Como pode melhorar isso ainda mais? Que dia incrível, que dia extraordinário! Um sol tá lindo, o sol tá lindo, brilhando, iluminando a nossa jornada, iluminando o nosso caminho. E esse convite essa manhã é para nós conectarmos um pouquinho com essa energia que nos traz a força da vida, com essa paz de espírito, com esse senso de completude, com essa força poderosa que nos nutre, que nos coordena, que nos dá direção, que nos dá alegria, que nos traz tudo aquilo que a gente requisita para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Então hoje o nosso convite é esse, para que a gente possa olhar para essa força da vida, para essa força divina e olhar para todas as possibilidades que estão disponíveis para nós criarmos. E muitas vezes a gente tem as possibilidades disponíveis na nossa vida, só que a gente fica criando medo, fica criando objeção, fica criando situações através dos nossos pensamentos, através da nossa mentalidade. Então, aquelas crenças, os bloqueios, os medos que estão instalados em algum lugar no nosso inconsciente, e muitas vezes eles são até conscientes, só que a gente não consegue identificar uma forma de transmutar aqueles sentimentos, uma forma de transmutar aquelas crenças, aqueles medos, e aquilo fica ali, alimentando. Então eu quero dar um exemplo de um projeto. A pessoa tem um projeto na vida dela, ela deseja fazer algo, ela sente esse arder no coração, é algo assim profundo da sua alma, só que aí quando chega a hora dela ir lá e desenvolver isso, ela começa a pensar: ah, mas e se não der certo? E se não for do jeito que eu penso? E se eu estiver enganada? E se isso não for para mim? E se isso, né, se as pessoas me julgarem? E se as pessoas rirem de mim? E se... Então ela vai colocando um monte dessas objeções, né? Todo e se, ele é uma objeção fundada num medo, numa crença. E isso vai impedir a pessoa de criar a vida, vai impedir a pessoa de modificar a realidade, porque ela vai ficar presa, ela vai dar mais valor para quê? Para aquele sentimento do que para o desejo dela, que é da alma. Normalmente esses desejos que ardem no nosso coração, que não passam, que eles estão sempre ali, o meu desejo é esse, o meu desejo é esse, isso é profundo, é da alma, é do nosso propósito de vida. E se a gente não escuta isso, a gente vai sempre criar objeções. Normalmente essas objeções vêm da onde? Vêm dessa realidade, vêm das pessoas com quem a gente convive, vêm muitas vezes da família, vêm das crenças que a gente cresceu ouvindo, vêm desse padrão social ou desse padrão das mídias em que tudo é instituído em padrões e que se for diferente daquele padrão é como se a pessoa estivesse errada. Então esses sensos, eles vêm desse espaço em que as pessoas elas vão acessando essas informações e vão tornando essas informações verdadeiras, reais na vida delas. E aí o convite é para a gente se perguntar: se eu ousasse questionar se isso que eu estou trazendo como uma informação real realmente é verdadeiro, ou se isso é fruto de um engano, se isso é fruto de um processo de estar sendo ludibriada por essa realidade, né? Estar sendo enganada por essa realidade, porque a realidade previsível vai fazer com que as pessoas acreditem naquilo que ela está impondo, está colocando como disponível. A realidade previsível é construída por esse senso coletivo, do difícil, por esse senso coletivo do não dar certo, por esse senso coletivo da crise, por esse senso coletivo
das crenças instituídas que criam separação, que criam polaridades. Vou dar exemplos entre ricos e pobres, entre pessoas do bem e pessoas do mal, entre pessoas dessa raça ou daquela raça, etnias, né, no caso. Então, assim, essa realidade previsível, ela é construída por esses sensos coletivos, por esses condicionamentos coletivos. E todas as vezes que a gente se alinha com esses condicionamentos coletivos, a gente passa a funcionar como eles. Agora, se eu não me alinho e se eu ouso duvidar daquilo que está sendo apresentado ali para mim, na minha vida, eu começo a me questionar se existem mais possibilidades. Ai, Leidiana, mas eu nasci numa condição total, numa família pobre, eu nasci numa família sem recursos, eu nasci no interior do fim do mundo, eu também, não tem problema. Só que o que vai determinar onde a gente vai chegar é o que a gente faz na nossa vida com as informações e com os fatos que nós temos. Então, assim, 10% são fatos. Do 100% da nossa realidade, 10 é fato. 90% é como eu ajo ou reajo diante daquele fato. O que eu faço com aquele fato, com aquela circunstância? Se eu tomo aquele fato e começo a reclamar, começo a me vitimizar, começo a fazer daquilo um processo de, ai meu Deus, olha só onde eu nasci numa família sem condições financeiras, eu acabo me tornando aquilo e aquilo vai preponderar na minha vida. Agora eu posso me inspirar. Então, por exemplo, eu vejo alguém que também nasceu numa condição de sem recursos financeiros, vamos dizer assim, e que conseguiu prosperar. O que essas pessoas fazem? Normalmente elas fazem coisas diferentes de tudo aquilo que aquela coletividade naquele lugar faz. Então elas vão ousar mais, elas vão trabalhar mais, elas vão se dedicar mais, elas vão encontrar mais possibilidades. Por quê? Porque ela olha para a realidade dela e ela diz assim, bom, existe uma realidade diferente do que isso. E essa realidade, se eu trilhar um caminho, uma jornada para essa realidade, eu posso chegar lá. E aí são as pessoas que estão dispostas a fazer pela sua vida muito mais do que o grande senso coletivo está disposto e faz. São aquelas pessoas que vão estudar, elas vão buscar em algum lugar os recursos, as possibilidades e as alternativas para mudar a realidade delas. Não importa o que tenha que acontecer, ela vai ir atrás. Ela vai fazer uma jornada, né? A gente chama aí a jornada do herói, a jornada que a pessoa vai se desenvolvendo e vai transformando a sua vida, a sua realidade. Muito a partir de uma mudança de mentalidade, né? Toda transformação, toda mudança, ela começa aqui na nossa mentalidade. O que eu penso sobre mim, o que eu penso sobre as minhas habilidades, o que eu penso sobre as minhas capacidades, o que eu penso sobre as minhas condições, o que eu penso sobre as circunstâncias. Então eu tô dando mais valor para as condições e as circunstâncias ou para as habilidades que estão disponíveis? Então assim, Deus nos abençoou com as nossas habilidades, Deus nos abençoou com múltiplas possibilidades para a nossa vida. Só que o que normalmente dentro do senso coletivo acontece? Prepondera a condição, prepondera a circunstância, ao invés de preponderar a habilidade. A condição, a circunstância a gente muda, a gente transforma, a gente cria novas, a gente vai lá e faz algo ser diferente. As nossas habilidades, os nossos recursos também eles podem ser desenvolvidos e podem ser melhorados sempre mais. Mas isso vai requisitar dedicação, vai requisitar compromisso, vai requisitar esse espaço da pessoa conectar com aquilo que é realmente verdadeiro para ela e dizer, ponto, é isso que eu escolho para minha vida, é isso que eu desejo, é isso que eu vou fazer, custe o que custar.
E lembra que esse custe o que custar, a gente sempre vai ter nessa jornada respeito pelas demais pessoas. É assim, eu não preciso pisar em ninguém. Eu não preciso sair por aí fazendo coisas que depois os resultados que eu vou colher disso não vão ser tão prósperos assim. Então assim, tudo que depende de mim, tudo que depende dos meus recursos, das minhas habilidades, eu vou colocar disponível. Porque eu sei, eu confio que tem Deus dentro do projeto, que Ele já está colocando tudo o mais que eu preciso. A gente fica sempre querendo construir o como. Como eu vou fazer isso? O como ele vai se apresentar. A gente só precisa estar disposto a fazer a nossa parte, a fazer aquilo que depende de nós. Tem uma frase muito bonita que eu gosto muito, que agora eu não sei quem é vamos dizer, o idealizador originário dessa frase, mas diz assim: Deus pode fazer tudo. Eu ouvi ela do Caio Carneiro. Deus pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Então, é mais ou menos nesse sentido. Beijo, vai com Deus, filho. Deus te abençoe. Então, assim, essa jornada, ela é uma jornada assim na qual a gente tem um caminho para seguir, a gente tem uma trilha de vida. E esse caminho, essa trilha de vida, ele nos leva a gente a acessar o poder da nossa transformação, acessar aquilo que está disponível para a gente mudar a nossa vida, a nossa realidade. Então o convite hoje é isso, é olhar para aquilo que arde dentro do nosso coração, para olhar para aquilo que eu desejo profundamente na minha alma e o que eu tenho feito para eu criar isso para minha vida. Que posição eu tô tomando na minha vida que ou me coloca perto ou me coloca distante dessa verdade, disso que eu tanto desejo para mim. Então, assim, como eu estou me posicionando, eu estou me posicionando no espaço de sem condições, sem possibilidades, ou eu estou me posicionando no espaço de reconhecer as minhas habilidades, os recursos e de dizer, custe o que custar, eu vou fazer o que tem que ser feito para mudar a minha realidade, para mudar essa circunstância, para transformar. E a gente vai buscar força onde o poder vem de Deus. Então, assim, a minha vida muda, a minha vida se transforma, a minha vida se cria sempre que eu tomo esse poder que vem de Deus. Porque Deus teve o poder e tem o poder, foi Ele que criou todo mundo e como filhos de Deus nós recebemos esse legado do poder da criação para que a gente possa criar o nosso próprio mundo. Ele diz, vocês são a minha imagem e semelhança, e quando ele diz, vocês são a minha imagem e semelhança, vocês têm tudo o que tem em mim. Então a gente precisa tomar isso de Deus, dizer, Deus, olha só, eu tô aqui, sou tua filha, recebo o teu legado, recebo a vida que tu me deste, recebo o poder que vem de ti e eu tomo esse poder, eu tomo essa vida para eu transformar a minha realidade. E quando a gente faz essa conexão com Deus, a gente modifica o nosso cenário, a gente modifica a nossa vida, porque quando eu mudo a minha vida, mudo em mim, eu mudo o mundo onde eu vivo. Porque eu passo a olhar o mundo com um filtro diferente. Eu passo a olhar o mundo de uma forma diferente. A forma com que eu olho para o mundo, o filtro que eu coloco no mundo, ele determina como eu vou viver as experiências. Então a gente precisa ter consciência disso, que depende de nós. A vida que a gente deseja para a nossa vida depende de nós. Deus já colocou na nossa jornada, no nosso caminho, o que é o propósito, a promessa que Ele tem para a nossa vida. Mas não adianta eu sentar e ficar esperando a promessa cair do céu. Eu preciso me mexer, eu preciso me movimentar. E esse é o convite para todos nós hoje, qual é o movimento necessário. E assim, gente, quando a gente fala de movimento, muitas vezes as pessoas dizem, quer que eu saia correndo, quer que eu saia indo para... Não, é assim, muitas vezes o movimento é mandar uma mensagem para alguém, combinar um café
e dizer, vamos tomar um café. E essa pessoa vai abrir uma porta, uma possibilidade na sua vida, porque você abriu seu coração e falou genuinamente do que você deseja. O que não dá é para ficar paralisado, estagnado, esperando que as coisas aconteçam sem fazer ação nenhuma, tá? Então, levanta, te movimenta, te mexe. O milagre acontece quando a gente se mexe. Eu gosto sempre de dizer que o milagre me encontra sempre trabalhando, sabe? Sempre trabalhando. E esse é o convite para hoje, então. Um grande beijo para sua vida. Te espero amanhã para nós fazermos mais uma live e que o seu dia seja cheio de possibilidades e que você possa ter clareza, descortinar a sua visão para enxergar essas possibilidades e transformar a sua vida. Um beijo e até amanhã.